E ela é uma mulher assim, extremamente inteligente pelas coisas ali, vocês já podem ver, né? Engenheira química, engenheira de produção, bacharel em direito, auditora fiscal. Mulher forte, decidida, sabe? Assim, um exemplo para nós mulheres. Essa é a música dela, gente? Mas é dela mesmo, é a cara dela essa música. Ela é super animada, assim, uma energia incrível. Então vamos bater palma e receber como ela merece, Márcia Alvinaz. Que eu amo Queen. Curiosidade, Freddie Mercury, se vivo estivesse, ontem estaria fazendo 72 anos. E eu fui o primeiro Rock in Rio, então eu sou fanzoca do Queen. E a letra dessa música diz tudo. Depois vocês pegam na internet, quem não souber inglês até traduz para esses sistemas. Bem, prazer ter sido apresentada aqui para vocês pela Gisele. É um amor esse casal. Em pouco tempo a gente já fez conexão, rapport. Respirar agora porque sai correndo. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês muito rapidamente. Quem eu sou? Bem, eu fiz isso tudo aqui e eu vim de uma família classe média quase que baixa, porque meu pai perdeu a mãe com 7 dias de parto. E, muito esforçado, ele conseguiu fazer concurso público, ser comerciante, e sempre disse para mim: minha filha, a única coisa que vai libertar você da independência é o estudo. Então, como ele tinha esse olhar, eu falei assim: tem que fazer jus, né? Tem que ser proporcional a tudo aquilo que ele está me entregando com tanto sacrifício. E nada foi assim obrigado. Realmente eu tenho uma curiosidade louca por tudo. Eu me meto em tudo, quero estudar tudo. Já fiz teclado, violão, alemão, francês. Não estou falando isso por proselitismo, é da minha natureza gostar de estudar. É o meu grande flow, é aprender. E quando eu vi essa coisa da genese, eu falei assim: mais uma coisa que eu posso aprender, né? Por que não fazer genese, muito embora eu estivesse só interessada no uso dos produtos? E apareceu essa chance na minha vida, através da Renata, e veio a calhar com um desejo, uma necessidade, por conta de, no serviço público, haver muita ingerência política. Vocês estão vendo agora nos jornais essas operações que a Polícia Federal deflagrou em face do Ministério do Trabalho. Então, o que eu estou falando aqui não é fofoca, é público, está nos tabloides. E eu vivo dentro de um ambiente de coordenação política. E fui me engajar justamente em algo que eu achava desafiador, que era o trabalho escravo. E adorava fazer as operações desafiadoras, por quê? Porque você está cada hora num estado diferente do seu, logística diferente que você não conhece. No grupo, muitas vezes vem policiais fazer a segurança que você não conhece, um delegado que você nunca viu. Muitas vezes, como lidar com aquela pessoa nova que está dividindo o poder com você? Como liderar uma pessoa que muitas vezes tem um título que no mercado é muito mais alto do que o teu? Então foram coisas que eu fui aprendendo na base do tapa. E por conta desse trabalho, foi dando muito certo, eu fui pegando uma crença muito grande em mim e nessa capacidade de realização. Ganhei prêmio de direitos humanos, por diversas instituições distintas. Mas tem a retaliação. E a retaliação não é na hora da operação. A retaliação vem depois, vem a reboque.
Pois bem, então quando a Adri falou, eu logo disse para ela, olha, tenho empatia com você, porque a fortaleza de uma pessoa não está na capacidade dela se deprimir, não está na capacidade, na possibilidade dela sofrer pânico, porque com tudo isso eu passei por diversos processos de crise do pânico e processos que levaram ao limite do esgarçamento do estresse por trabalho em overdose. Porque eu nunca, como servidora, deixei de fazer algo em que eu acreditasse, deixei de criminalizar a conduta de alguém por conta do que viria depois. O que viria depois eu tinha que dar conta. E o Marcos, ao meu lado aqui, meu grande parceiro, já sofreu comigo no travesseiro muitas noites sem dormir. Então essa é um pouquinho da minha história. Estou para aposentar agora em novembro. E aí vou poder fazer direito, GNS, me enfiar de cabeça e dar tudo com aquela garra que eu sempre dei nas coisas que eu tento me engajar. E vamos para cima, né? Tem aí bastante tempo pela frente e ainda muita energia. Bom, o que eu queria fazer nesta apresentação? De diferente do que vocês veem numa Open. Eu não vou copiar o que vocês já veem e escutam toda hora. Vou aproveitar um pouco do ecletismo dessa minha formação. E hoje eu me sinto muito mais da área jurídica do que da área de engenharia e dizer que quando a gente fala de empresa e valor de uma empresa, no direito a gente diz que é o aviamento, que é a capacidade que ela tem de produzir o quê? Lucro. Mas esse lucro ele é mensurável por uma soma de coisas, de fatores que ela tem, que são os trabalhadores, a inteligência, a inventividade desses trabalhadores, os produtos, a venda, a clientela, até um patrimônio que é intangível é colocado nesse preço. Por conta disso, desse conceito, eu vou expandir em algumas questões aqui. As causas externas do envelhecimento estão no meio ambiente, na descarga de carros, estão nas infecções generalizadas, partículas suspensas, tabacos, tudo isso afeta na medida em que a gente respira e essas partículas, ao penetrarem no nosso corpo, vão se combinar, vão se oxidar e vão estar ali, atrapalhando a nossa reprodução celular. Para quem não sabe, a gente reproduz o equivalente a mais ou menos ao ano, na ordem de mais de 3.000 células aí, que estão em produção. E a gente perde em célula também o equivalente ao nosso peso em corpo por ano. Porque o nosso organismo é inteligente, ele queima aquela célula que se reproduziu, que se duplicou, melhor dizendo, de forma imprestável para subtrair energia. E as causas internas estão, na hora que o nosso DNA, nosso material genético está em duplicação, essa duplicação pode sair como um erro. Lembra do vestibular? Que aquela escadinha do DNA era formada por timina, citosina. Então, se um radical metila desprende na hora da duplicação, e quanto mais velho você fica, pior é essa duplicação, óbvio que você vai envelhecer. É o que a gente chama de senescência replicativa. Pois bem, e essa cadeia mutilada vai fazer com que você tenha lesões, como a exemplo. E aí, quem quiser ter detalhes, pega o livro do William Zahar, da Promessa da Imortalidade, que é maravilhoso. Aí você vai entender tudo dos produtos com uma razão de ser. Precisa disso? Não, não precisa, mas se eu for, eu já discuti com a minha dermato outro dia, né? E ela falou assim, Márcia, eu não vou indicar esses produtos para os meus pacientes, primeiro porque eles não vêm com bula. E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Algum de vocês aqui já teve, levante a mão com toda honestidade, alguma objeção, eu não consigo concluir o negócio porque alguém disse que era pirâmide? Tá, então hoje a gente vai eliminar esse problema, tá? 2 órgãos que envelhecem rapidamente, obrigada por ter levantado a mão, são pele e cérebro. E são regenerativos, passíveis de regeneração
por conta de células tronco humano adultas também. Por ano, a gente perde, depois dos 50 anos, em média, um peso equivalente a 2% do nosso cérebro. Olha que horror! Eu não vou falar a minha idade, não. Mas só vou dizer a vocês que eu nasci há 20 mil dias atrás, como Raul Seixas fala. Aí vocês façam as contas. A nossa empresa é uma empresa familiar e os donos aí, eles têm uma formação bem eclética. Achei super interessante porque o Randy, ele é formado em psicologia e trabalha com informática. E a Wendy fez matemática e algo também de ciências humanas, que eu acho que foi pedagogia. Não foi formada em Harvard, como todo mundo diz, é na Universidade da Pensilvânia, isso eu tirei de bibliografia da Genese. E, bem, eles são pessoas influentes e tal. E a objeção que eu contornei com a minha dermato, qual foi? Ela disse assim, olha, primeiro que esses produtos estão aqui no Brasil, nem bula tem, eu não sei nem do que se trata, como é que eu vou prescrever para alguém? Eu falei, desculpa, mas deve ter tido algum problema com a Anvisa aqui, na hora de entrar no nosso país, e eu sei muito bem como que as coisas funcionam politicamente, deve ter uma razão para vir sem a bula, mas os americanos todos têm a bula em diversos idiomas, está aqui de todos os produtos. E aí, aqui no meio, né? Quando a Renata for passar esse slide para vocês, e vocês forem ler em português, vão ver que tem, no meio da composição do sérum, de todos os nossos produtos, uma molécula derivada de célula estaminal. Então, isso assegura a existência de uma fonte de produção que é da célula tronco humana adulta. Bem, com certeza o Nathan Newman, quando estava fazendo esses estudos, ele deve ter patenteado, vendido direito de royalties, que ninguém vai vender, vai fazer nada de graça, e estudar sem ter algo em contrapartida. E não sei bem como é o processo de patente, mas minha tese de mestrado foi em cima de patentes. E rapidamente aqui, falando do que é uma patente, a patente, na prática, é uma concessão pública dada a alguém para ter um monopólio de comercialização de um produto. E no mundo existem países que fazem um acordo. Esse acordo é de eficácia territorial, e quem adere a esse acordo integra, portanto, o TRIPS, que é o Trade Related Aspect of Intellectual Property. Ou seja, ele vai ter a garantia de que em 20 anos ninguém vai poder utilizar aquela inovação. No primeiro momento você tem uma invenção, quando ela tem um sucesso comercial, ela vira uma inovação tecnológica. Há pessoas, há empresas que nem patenteiam, o exemplo da Coca-Cola, que ela não coloca a sua fórmula patenteada. E há outras empresas que, por estratégia, fazem a patente sim, mas quebram essa patente de modo que a linguagem seja hermética, fechada e, mesmo depois, transcorrido o período de 20 anos, ela não consiga ser duplicada. A ideia de criar esse monopólio era para ter uma bibliografia acessível a todos, mas não é bem assim que o mundo funciona. A linguagem é fechada e muitas vezes uma patente está ligada a uma segunda patente, patente de uma parte ligada a outra parte. Então, só para se entender como é que é a competição e a vantagem competitiva que a gente já tem em relação a outras empresas. E valorizar o nosso produto no mercado, quando dizem assim, esse produto é factoide, é uma besteira, e na prática isso daí é pirâmide, é uma falácia para que se tenha a montagem de um sistema que privilegia alguns em detrimento de outros. Não, o produto tem relevância científica, salvo se não tivesse relevância científica, porque isso é um grupo de especialistas que faz a concessão da patente, ele não receberia essa concessão, esse monopólio.
Pois bem, então, no que pertinge